Uma grande interrogação agora na cabeça dos brasileiros é se o país pode melhorar após a conclusão do processo de impeachment. E a perspectiva é essa: o Brasil pode melhorar sim. Independentemente daquela necessidade de o governo Temer executar o plano de ajuste das contas que ele vem propondo desde o início, há sinais de alguma retomada de atividade, especialmente no setor industrial brasileiro. Nós tivemos a divulgação do PIB nesta semana. O PIB do segundo trimestre ainda apontou uma retração de 0,6%, seguindo uma trajetória negativa que já dura 6 trimestres consecutivos, mas há uma melhora no setor industrial brasileiro e também em termos de retomada de investimentos. Nada muito expressivo, a indústria ainda segue numa crise pesadíssima, ainda está com um nível de atividade inferior ao que registrava antes desse processo de retração de atividade, mas essa sensação de que há uma certa melhora já cria uma confiança maior quanto às perspectivas da economia brasileira. É certo que outros setores ainda estão numa fase de piora. É o que vem acontecendo com o setor de serviços, com o comércio, mas mesmo por aí, os empresários já começam a mostrar um maior otimismo. O comércio, por exemplo, espera que a retração das vendas em comparação com o ano passado seja menor nos últimos meses deste ano, podendo até registrar no Natal deste ano, uma grande data para o setor, um desempenho pouco pior do que do ano passado, que já foi um ano ruim, mas a tendência é essa, a economia ir deixando de piorar ou ficar com uma piora menos intensa, porque a recessão foi pesadíssima, foi histórica, uma retração brutal da atividade econômica, com um desemprego muito pesado. Em relação ao mercado de trabalho, no curto prazo não dá para ter expectativa mais favorável, até por causa dessa desaceleração de atividade de alguns setores. Devemos ter ainda aumento da taxa de desemprego, que pode bater nos 12%, mas com tendência de uma recuperação da atividade no ano que vem, a economia saindo do vermelho, tendo uma expansão em 2017 na faixa de 1,6%, os mais otimistas falam até 2%, o governo trabalha com 1,6% no orçamento previsto para o próximo ano. E ele faz essa projeção para saber com qual arrecadação ele poderá contar, o que ele terá em termos de receita tributária. E aí vem a necessidade de se fazer um ajuste mais profundo, porque só essa retomada de atividade, de algum aumento de arrecadação, não será suficiente para viabilizar a meta do ano que vem, que ainda é de um rombo das contas públicas de 139 bilhões de reais. O governo fará o esforço no sentido de aumentar a receita através de concessões, de privatizações, mas ele trabalha com a possibilidade de avançar no sentido de limitar o aumento de gastos, pelo menos, através da PEC, que já foi apresentada ao Congresso, aquela emenda que vai limitar o aumento das despesas do setor público com base na inflação do ano anterior. Em 2017, isso não vai ser uma grande vantagem, porque a previsão é que a inflação do ano que vem seja menor que a deste ano. Então, os gastos ainda vão crescer mais do que a inflação corrente, mas vai haver uma mudança de sinal importante em termos de evolução nos próximos anos. Então, esse é um desafio do governo Temer, que pode reforçar essa previsão de um andamento melhor da economia daqui para o próximo ano. E há uma expectativa favorável também, até colocada nessa expectativa aí do governo, de uma inflação mais baixa, que abre espaço para a redução dos juros. Juros mais baixos podem reforçar o crédito, que anda ainda num processo aí de desaceleração, com queda da demanda e também da oferta. Os bancos continuam muito restritivos, cobrando taxas elevadíssimas nas várias linhas de crédito. Mas se a inflação sinalizar um comportamento efetivamente melhor, o governo conseguir avançar com as medidas de ajuste, o Banco Central terá condições de reduzir os juros e nós teremos um cenário de retomada de investimentos com maior confiança em relação às perspectivas das contas públicas, com uma atividade um pouco melhor. Enfim, vários sinais apontam nessa direção, de que podemos ter, sim, um 2017 melhor. É ver se as dificuldades impostas pelo quadro político não vão acabar atrapalhando novamente essa previsão mais otimista quanto ao andamento da economia brasileira.